Olá, esse é o programa Rádio Escuta Conversa, o espaço aqui no canal Rádio Escuta Bagé para entrevistas com artistas, intelectuais, ativistas, militantes. E nós começamos uma nova temporada nesse ano de 2022 com um músico, ensaísta, autor de trilhas para teatro, cinema, dança, não é? Lívio Trachtenberg. Lívio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui. Lívio, uma questão que sempre aparece, eu acho até curiosa, aliás, tem duas, eu vou começar por elas. Quando vão fazer entrevistas contigo, e eu queria saber até que ponto isso te incomoda. Uma é uma referência ao teu pai, né, o Maurício, sempre essas referências surgem, e a outra, a referência, obviamente, é saber que tem uma influência dele em ti, não é? E a outra é com os concretistas, né? Tem uma ligação entre essas duas perguntas que estão sempre te fazendo? O que tu acha disso? Em relação ao Maurício, é o seguinte, é um prazer sempre falar dele para mim, não tem nenhum problema. É uma pessoa que deixou tanta coisa e deixou tantos ensinamentos e tantos exemplos do trabalho intelectual, né? Isso é muito importante, a gente ter essa consciência de que o trabalho intelectual ele é um trabalho que tem uma certa ética e ele tem uma certas não chegam a ser regras, mas é um código de verdade intelectual, né? Que nos dias de hoje está tudo isso muito relativizado, né? Então, o Maurício ele era um autodidata, né? Talvez seja aí uma das influências que eu tive dele. Eu também sou um autodidata, né? Eu costumo brincar que autodidatismo não é uma coisa hereditária, mas pode pegar, né? Então, e também não recomendo o autodidatismo. Eu não sou um propagandista do autodidatismo. Acho que o autodidatismo acontece quando um compositor francês muito importante chamado Pierre Boulez, ele diferenciava dois tipos de autodidata: o autodidata por vocação e o autodidata por diletância. O autodidata por vocação é aquele que naturalmente vai criar o seu caminho. Ele não espera que a escola venha e traga, ele não busca um caminho institucional para o conhecimento dele, apesar de ele poder ter esse caminho institucional. Quer dizer, necessariamente ele não significa que ele não precise frequentar uma escola, mas é uma vocação para busca, para curiosidade, para essa curiosidade ampla. Esse seria o autodidata por vocação. O autodidata por diletância é aquele autodidata que, sobretudo, tem um ego muito inflado e é muito imaturo, e que acha que tudo que se escreveu, ou boa parte que se escreveu, é besteira, não presta, não é? E geralmente é acompanhado de um conhecimento superficial sobre as coisas, que ele vai pulando de uma coisa em outra, ele não se fixa, não se aprofunda numa coisa, mesmo quando ele não concorda, ele já abandona, quer dizer, ele não procura entender aquele objeto do estudo. Então, esse é o autodidata diletante, é aquele especialista em coisa nenhuma, ou como o Maurício dizia, é o intelectual de sovaco. É aquele que anda para cima e para baixo com um livro debaixo do braço. Isso antigamente, porque hoje em dia nem mais livro tem, né? Agora está tudo em PDF na internet, então o intelectual de sovaco não anda mais com um livro debaixo do braço. E os concretistas, Lívio, é uma forma de colocar outra paternidade em ti também, te ligar a um experimentalismo? Por que essa pergunta sempre surge quando estão te entrevistando? Sabe, eu acho que surge porque muito novo, quando eu era muito novo, eu travei contato com
os concretos com Augusto, especialmente com Augusto no início, depois Haroldo e Décio, mas antes deles, com um outro concreto, que é o Florivaldo Menezes, que é um poeta muito bom, pai do Flô Menezes, que é um poeta muito bom de poesia visual, incrível, e quem, na verdade, que era amigo do meu pai, de juventude, dos tempos de estudante da Biblioteca Municipal aqui em São Paulo, e o Florivaldo é que me apresentou mais a poesia concreta, né? E a partir daí eu passei a ter um contato, busquei um contato direto com Augusto, isso eu devia ter uns 16 anos. Então, mas na verdade eu tenho vários pais intelectuais, eu me orgulho muito disso. Entre eles eu tenho o Jacob Ginsburg também, intelectual judeu, muito importante para mim. Tenho essa convivência com Augusto e Haroldo mais próxima, numa juventude, numa época de formação, né? Porque essa época, 16, 18 anos, 20 anos, é uma época de formação, né? E de informação. Esse é o grande, é o grande desastre da educação. Ela se descuida de um ou de outro, ou da formação ou da informação. E as duas têm que estar andando juntas, né? Senão você pode ter uma formação muito restrita, se você não tem informação. Se você só tem informação, às vezes você não consegue se situar no universo das ideias, né? Então você precisa ter um balanço aí entre formação e informação. E as dicas certas. Isso é que é mais importante. Ninguém pega você pela mão e ninguém me pegou pela mão e levou. Me deram dicas e eu corri atrás. Eu fui correr atrás, né? Então, esse é um caminho. Isso é que eu chamo o caminho do autodidata, é esse. Ele vai e corre atrás. Ele não espera que a coisa toda seja digerida e seja apresentada para ele de uma forma completa. Ele, com uma pequena dica, ele já vai atrás, ele já corre atrás de novas fontes e de aprofundar essas fontes, né? Então, sempre se volta essa coisa porque é para mim um imenso orgulho ter tido a convivência de pessoas tão incríveis como Augusto, Haroldo, Jacob Ginsburg, na minha época de formação. Sim. Lívio, o teu interesse por música, fala sempre, né, que fez uma aula de música, ou algumas aulas ali durante uma semana, depois o professor mandou tu embora porque não tinha salvação, né? Mas esse interesse, pensando naquele contexto, né, era pelo instrumento, pela canção, fiquei pensando nisso, né, lendo as tuas entrevistas, quase não se vê ninguém perguntar para ti sobre a tua relação com a canção, né, que era tão forte naquele momento. Digo a canção Chico, né, Caetano, esses assim. Como é que era a tua relação ali e de aprendizado? Tinha alguma coisa a ver? Não tinha nada a ver, era o instrumento mesmo. Olha, é dos inícios mais estranhos que eu conheço, realmente. Não é porque aconteceu comigo, mas é realmente um início estranho. Pelo seguinte, eu comecei com a bateria, com o instrumento, tocando bateria. E então, ao mesmo tempo que eu comecei a estudar bateria, tocar bateria, né, estudar. Você não estuda bateria, você toca bateria. Você sai tocando. Na minha época era assim. Aí, ao mesmo tempo, eu comecei a me interessar por teoria musical. E como minha casa era basicamente livros e o resto, né, era livro para todo lado, então, naturalmente, eu fui para essa coisa de estudar também pelos livros de música. Então, era muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tocava bateria numa orquestra de jazz antigo, de Dixieland, em baile, eu estudava música serial de Pierre Boulez, quer dizer, que era uma música extremamente cerebral, que era um pensamento musical, talvez o ponto mais alto de racionalismo na teoria musical ocidental, né? Isso ao mesmo tempo, e sem problema de achar que uma coisa era melhor que a outra ou era excludente. A partir daí eu pedi que me alugassem um piano, porque aí eu precisava começar a tocar algumas notas, né? E com alugar um piano para mim, aí eu comecei a tocar no piano, a tocar. Não esperei
comprei algumas partituras, saí sapeando a coisa. Ao mesmo tempo, me interessava muito a música instrumental, não a canção. A canção não fazia parte do meu foco. Para mim, a música instrumental, especialmente do Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal, era o meu foco. Aí depois vinha o jazz, Miles Davis, especialmente o Miles dos mais pop, os Beaches Brew, já dos anos 70, porque eu estava... Isso daí é 1977, 78, vai? Então, essa música instrumental estava muito forte, esse jazz fusion do Miles Davis, né? E Gilberto Gismonti sempre me interessou. Até hoje me interessa mais do que Hermeto, mas Então foi esse caldo que misturou com Gilberto Gismonti e música erudita tradicional que me interessava muito, Mahler. Eu curtia muito Mahler, Gustav Mahler. Bom, essa era a minha confusão. Então, e nesse caldo eu fui me desenvolvendo. A partir daí eu tomei contato, aí sim, com as traduções provençais do Augusto e fui atrás das partituras, das melodias originais, porque algumas delas ainda tinham melodias que conseguiram ser preservadas. Fui estudar isso. E aí comecei junto com Augusto, a gente se encontrava algumas vezes e a gente ia colocando a tradução dele dentro da sequência melódica original, que era ainda em notação antiga, né? E que foi a minha grande escola, foram encontros incríveis, porque ali eu aprendi muito sobre essa coisa de texto e música e melodia, sabe? Colocação de texto com melodia, e até que acho que em 1980, houve um grande programa de televisão aqui, a Fábrica do Sonho, em homenagem ao Augusto, se reuniram muitos músicos para homenagear Augusto, tem isso na internet, esse programa. E aí eu toquei algumas das canções, das traduções dele do Provençal, com melodia original. E a partir daí comecei a compor melodias para as traduções dele do Provençal. Então o meu interesse por canção vem basicamente pela canção provençal, pelas traduções do Augusto de Campos, tanto que em 79 eu escrevi várias canções e foram todas censuradas. Então, eu não pude, seria o meu primeiro disco, e eu não pude gravar. Aí eu parti para gravar um disco instrumental, que é o meu primeiro disco, que é o Ritual, de 1980. Você entende? Porque censuraram tudo. Até um show que eu estou querendo fazer agora, recuperar essas músicas e tocar elas e comentar com as pessoas como era esse processo de censura, como era isso. Eu sempre fui sondado pela censura. Num disco seguinte que eu fiz, em 87, se chama Burma, também a censura me chamou para conversar. Aí é curioso, não sei se você tem interesse em conhecer essa historinha. Claro, temos sim, pode falar. Nós temos tempo, todo o tempo do mundo. Então, olha só, foi curioso, porque eu entrei, eram só 2 letras no disco. Um rap, isso é 86, que eu chamava de um rap mitológico, porque era... E a tradução do Haroldo, do Joyce, de uma pequena cartinha do Joyce. Eram as únicas letras no álbum, porque ele era instrumental na grande maioria. Aí a censura me chamou para comparecer. Oi? Não estou te ouvindo, rapaz. Historinha. Que eu estou vendo que o teu microfone está fechado. Não, desculpa, eu tinha te dito que eu tinha trancado bem na hora que tu começou a falar do rap mitológico, e aí começou a dar umas trancar e a gente não ouviu direito. Então vamos voltar.
O rap Então, eu mitológico. compus. Eu acho que agora é o teu som que não está funcionando, Lívia. Vamos ver. Ah, tá, agora funcionou. O microfone não estava aparecendo. Voltou? Voltou, voltou. Então, a censura me chama para conversar sobre uma letra minha do disco. E ela falou: olha, eu por mim censurava essa letra, mas eu quero ouvir o disco inteiro para entender o contexto do disco. Aí eu deixei o disco inteiro, né? Aí ela me chama de novo na censura. Isso é, você vai lá na Polícia Federal, na ditadura, não é mole entrar lá dentro. Você está sempre numa situação muito pressionado, né? Você não sabe o que vai dar, né? Aí ela vira para mim e fala: olha, eu ouvi o disco inteiro. Eu vou liberar, porque ninguém vai ouvir esse disco. É muito estranho essas músicas aí. Se eu censurar, você vai ter uma divulgação grande, porque eu censurei. E eu já tinha mesmo engatilhado o jornal, a Folha de São Paulo, o Estadão. Falei: olha, hoje eu vou saber se a minha música foi censurada ou não. Eu já tinha engatilhado para divulgar. Eu falei: se for censurado, vai ser ótimo, porque vai divulgar muito o meu disco, né? Então, essa é a minha peripécia ao longo do universo da canção. Nunca foi muito bem sucedida em termos da censura federal aqui no Brasil. E essa tu tem uma entrevista que tu diz que a tua relação de estudo é com a literatura, que a música é uma técnica para ti. A tua relação Assim, com a literatura começou com os concretos ou já era anterior? não, já era anterior. Como eu te disse lá em casa, eram pilhas de livros, a gente andava entre os livros, né? Então, naturalmente, eu comecei a ler, né? Pra você ter uma ideia, eu era maoísta com 13 anos de idade. Já tinha lido o livrinho vermelho dos Poemas do Mal, e tinha lido um monte de coisa, por mim mesmo. Meu pai nunca foi de falar leia ou não leia, leia isso, leia aquilo. Não sei, quando eu tinha interesse em alguma coisa, ele falou: olha, tem um livro aí que eu acho interessante, vê isso aí. Mas eu comecei muito antes, comecei já com moleque, né? Com uns 12, 13 anos eu já comecei a ler bastante. E meu tio, Hamilton Trevisan, era tradutor do Faulkner, e traduziu Joyce também, os dublinenses. Era meu tio. Então, a roda de conversa na casa do meu tio, Hamilton Trevisan, era com Raduan Nassar, com Modesto Carone, que eram os amigos dele lá de Sorocaba. Então, convivia. Aí, então, ele pegava o Faulkner, que ele estava traduzindo, uma novela maravilhosa dele chamada O Urso, e dava para mim ler os originais para ver o que eu gostava, se eu não gostava. Um moleque, entendeu? Então, eu fui exposto à literatura muito cedo e de uma forma muito, acho que especial, porque eu convivo com os caras que faziam mesmo, ele traduzia, né? O Hamilton, e lá em casa tinha tudo, né? Que eu quisesse ler: Faulkner, Stendhal, Kafka. Então, naturalmente, eu fui para a literatura, meu interesse sempre teve em literatura. Eu brinco que a literatura é a minha fonte de prazer mais do que a música, porque ela é mesmo. Realmente, a literatura eu tenho um tremendo prazer na literatura. Na música, talvez eu já desenvolvi um pouco como é que se chama, de vício profissional. Eu já não consigo muito mais ouvir uma música sem entrar na técnica dela, sem criar juízo de valor, sabe? São poucas músicas e quando isso acontece, é incrível, que me trazem um frescor de uma escuta que você fala: nossa, que legal isso, sem ser aquele que interessante, que coisa tecnicamente interessante, bem feita, porque você sabe que eu não tenho problema com. Eu não sou um cara ligado ao perfeccionismo técnico nem nada disso. Pelo contrário, eu sou do low-tech. Outra coisa que impressiona, Lívia, é que tu faz uma trilha, que aliás tu disse que teve problemas, eu vi isso numa entrevista também. É uma ópera, né? Não, é uma dança para teatro sobre os 30 anos da morte do Oswald, né?
E tu era bem jovem naquele momento, né? Como é que surgiu? Isso é muito curioso na tua formação, porque tu começa fazendo as coisas muito jovem, né? Vai fazendo, quando a gente vai ver tudo que tu fez, é muito curioso a tua trajetória. Ela é curiosa e tem um aspecto que agora só me atentei escrevendo esse livro sobre a música na Semana de 22. O Villa-Lobos, quando veio para a Semana de Arte Moderna, foi a primeira vez que o Villa-Lobos entrou num teatro, a música dele entrou num teatro da chamada música clássica, da música séria, da música erudita. E o Villa-Lobos tinha 35 anos. Ele já não era um moleque, ele já era um cara maduro. Se pensar, 35 anos, ele já tinha composto muita coisa. Ele nunca tinha tido uma música dele tocada num teatro da chamada música erudita, né? Então eu me assustei com isso porque eu, com 23 anos, né, recebi uma encomenda do Teatro Municipal para compor um balé que homenageava os 30 anos de falecimento do Oswald de Andrade. E tive carta branca para fazer isso. Mas isso tem isso não caiu do nada. Nada vem do nada, a não ser um nada, né? Mas é o seguinte, eu havia composto uma ópera uns 3 anos antes, chamado Inferno de Wall Street, baseado num poema de Joaquim de Sousa Andrade. Eu havia feito uma partitura. E eu levei essa partitura até o Teatro Municipal, eu cheguei na porta de trás, entrei no balcão lá e falei, olha, eu sou um compositor, eu moro em São Paulo, eu trouxe minha partitura para vocês verem se vocês querem tocar. A inocência dos 21, 22 anos, né? Na minha inocência, um tanto quanto norte-americana eu sou um taxpayer, eu tenho direito, afinal, né? Eu sou um cidadão, né? Tenho direito. Qual é o problema de vir aqui, bater a partitura no balcão e falar, ó, eu não queria que, eu não era obrigado a fazer, mas que se observasse aquilo, que se olhasse aquilo, né? Me sentia à vontade para fazer isso. E quando eu falo isso para as pessoas, meus alunos, que eu tive muitos, eu falo, vai lá e faça, não espere que venham te chamar, não espere conhecer alguém, não espere que alguém te indique, não espere que você tenha pistolão, você vai lá e bota a barriga no balcão e fala, olha, estou aqui, fiz isso e pronto, meu, sabe? Não fique esperando, existe aqui uma cultura de criar um compadrismo, né? Quem indica, então você espera ter alguém que você conheça lá, se você não conhece ninguém, você nem imagina que você possa ir lá e pleitear. Então, eu fui lá no Municipal, bati a partitura, legal. Um tempo depois, sou chamado no Teatro Municipal. Em paralelo a isso, eu fiz uma montagem que foi muito marcante aqui em São Paulo, de Hamlet. Eu fiz a música para Hamlet e consegui uma orquestrinha e fiz uma música que realmente ficou bacana para a montagem. E ela estava fazendo um grande sucesso em São Paulo, essa montagem de Hamlet. Direção de um diretor que já faleceu, o Márcio Aurélio, tinha o Celso Frateschi como Hamlet, tinha o Sérgio Manberti, Esther Góes. Era uma montagem muito interessante. Então, eu sou chamado no Municipal. Aí, o Isaac Karabichevski, que é um conhecido maestro, né? E o diretor do Teatro Municipal, que é a figura-chave nisso, que se chama Fernando Peixoto, que era um especialista em Brecht, um dramaturgo, um diretor de teatro importantíssimo do Teatro Arena, né? Muito ligado ao Gianfrancesco Guarnieri, ao teatro político, né? O Fernando Peixoto era diretor do Teatro Municipal, porque o Gianfrancesco Guarnieri era o secretário municipal de cultura em São Paulo. Então, era um pessoal da esquerda, ligado ao Partido Comunista, que estava no MDB na época. O maestro, o Isaac Karabichevski, vira para mim e fala assim, olha, eu vi a sua partitura, mas não dá para montar isso. E realmente, vendo a partitura, ela tinha problemas técnicos, você entende? Era um moleque de 21 anos. Só que a gente resolveu te encomendar um balé. Você topa escrever um balé aqui para homenagear os 30 anos do Oswald de Andrade? Isso no começo do ano, assim, no tipo fevereiro, março.
e a estreia seria em dezembro. Sendo que um balé é um processo complicadíssimo, fazer a música, gravar a música, tocar, ensaiar com a orquestra, gravar para o coreógrafo, começar a fazer a coreografia. Ele é um processo dos mais longos, né, nesse meio, nesse modo de produção da música erudita. Aí, você acha? Na hora eu topei, eles ainda me pagavam para fazer isso. E eu tinha carta branca. Eu Tu tinha podia alguma fazer o que noção eu de como quiser. fazer? Rapaz, eu na hora fiquei maluco. Eu fiquei maluco, porque aí eu procurei o Haroldo, porque Haroldo era o cara quente em Oswald de Andrade, pô. Conhecia profundamente Oswald de Andrade. Aí o Haroldo vira para mim e fala: Lívio, eu acabei de ser banca de uma tese de um cara sobre o teatro de Oswald de Andrade, que é muito interessante esse cara. Vou te passar o contato dele, porque eu precisava de um cara para fazer o libreto da ópera, do balé. E então o Haroldo me apresenta ao Carlos Gardim, que era um estudioso de Oswald, e ele começa comigo a fazer um roteiro nesse balé, que é maluquíssimo esse balé. Um dia que, quando remontarem, você vai ver a loucura que foi o negócio. Misturava teatro no com capoeira, misturava Eric Satie com Wagner, que se transformava em Carlos Gomes. Era uma esculhambação em cima do nacionalismo, sabe? Era uma esculhambação. E eu usava textos do Oswald, que eu encontrei num jornal dele muito importante, que se chamava O Inimigo do Povo, um negócio assim, que ele fez com a Pagu, que foi empastelado, que foi destruído pelos estudantes da Faculdade de Direito aqui em São Paulo. E entre os textos, havia um que se chamava Os Músicos do Titanic, em que os músicos do Titanic, em que o Oswald falava: olha, vocês vão fazer que nem os músicos do Titanic que tocaram até o fim quando o barco estava afundando. Esse barco dessa arte institucional, dessa arte erudita, está afundando. Vocês vão tocar ele, vão afundar junto com ele. E era um texto agressivíssimo, né? Aí eu bolei um mestre de cerimônias para o balé, que era o Machado Penumbra, né, do prefácio do Serafim, em que ele entrava com uma boia de pato, uma boia de fraque com uma boia, e falava assim: olha, eu não vou ficar aqui nesse barco até ele afundar, eu vou pular fora esse barco está afundando. Esse barco era o Teatro Municipal e toda aquela estrutura de arte. Imagina, né? Você imagina como é que a orquestra recebeu isso, né? Quase não estreou. A orquestra sabotou 2 ensaios gerais, melou eles, soltou bombinha no fosso para criar fumaça, para as pessoas não conseguirem respirar. Precisou vir o secretário de Cultura, que era o Gianfrancesco Guarnieri, no ensaio geral e dizer: se esse negócio aqui não estrear amanhã, está todo mundo demitido. Assim. E eu com 23 anos, cara, levando porrada de tudo quanto era lado. E os músicos para mim falavam: como é que você faz esse lixo aqui? Eu ouvi dizer que até a música que você fez lá para a peça de teatro é boa, não sei por que você fez esse lixo aqui para a gente. Era assim. Uns queriam me pegar de pau. Enfim, esse foi o meu PhD em música erudita, em orquestra. Por isso que, a partir daí, eu me distanciei muito desse meio. Foi muito traumatizante para mim essa experiência, muito novo. Lívia, eu sempre pergunto, Agora, eu perguntei. gosto muito do título. O título eu adoro. Eu devo muito ao Júlio Mendonça, que é o poeta, que agora está na direção da Casa das Rosas, aqui em São Paulo. O Júlio, eu chamei, que é meu amigo de adolescência, né? A gente fazia grupo de estudo. Eu chamei o Júlio para fazer a cenografia, os figurinos. Ele nunca tinha feito na vida e fez coisas maravilhosas, incríveis, conceituais pra cacete, com os parangolés, um negócio incrível esse trabalho do Júlio. E ele, eu acho que foi dele a ideia do título, porque o título é O.D.A. do Brasil, o de Oswald,
de Andrade do Brasil, odiado Brasil. Aí, quando você lê, você tem esse resultado, odiado Brasil. Né? Então, ele era antinacionalista, era um espetáculo muito esculhambador com relação à linguagem da música erudita, sabe, de tudo isso. E eles entenderam tudo, viu? O pessoal entendeu bem, os músicos. Entenderam bem a mensagem. Tu não tentou remontar agora nos 100 anos da semana? Não, quando fizer 100 anos da minha morte, aí alguém tenta remontar isso. Você está louco. Deu Eu tanto quero trabalho. paz. Não, foi muito traumatizante. Não por causa de dar trabalho, mas a relação pessoal com os participantes foi muito traumatizante. Inclusive porque o maestro que regeu sabotava a música. Porque o Isaac Karabichevski não pôde reger. Então, ele designou um assistente que era um reaça, um maestro reaça, e ele boicotava a partitura, errava de propósito. Então, era penoso para mim acompanhar os ensaios e você vê o teu negócio sendo massacrado. Então, eu não tenho a menor vontade de remontar isso daí, sabe? Quem viu, viu. Quem não viu, ouviu, porque eu botei um pedacinho dele no YouTube. Eu botei um dos quadros, está no YouTube, o quadro acho que da Pagu. O quadro da Pagu está no YouTube. Então, porque eu consegui uma gravação que foi feita para coreógrafa fazer a coreografia, porque a orquestra proibiu de gravar, proibiu que se fizesse gravação do negócio. Você vê um nível de animosidade do negócio. Lívio, e essa discussão, como é que se atingiu ou não te atingiu, na verdade, parece que não te atingiu, do nacionalismo, tanto quanto ela vinha pelos comunistas ou pela direita, pode dizer. Como é que tu recebia isso? Ou tu já conhecia o Oswald desde um primeiro momento? Como é que tu lidou com essa coisa como é aquela discussão com o Reuters versus o Camargo Guarnieri, que tu termina o teu livro, né? Como é que essa discussão reverberava ainda de alguma outras formas, pelo menos? Nesse trabalho, o que reverberava mais era a questão da antropofagia do Oswald em cima da música nacionalista. Então, eu peguei um poema do Oswald, para você ter uma ideia. A orquestra tocava na abertura a Cavalgada das Valquírias, do Richard Wagner, aquela famosa música do Richard Wagner, que o Coppola foi usar nos bombardeios, no Apocalipse Sinal, né? Essa música. E eu usei a orquestração original do Wagner, e aos poucos eu fui alterando ela, e ela se transformou na abertura do Guarani. Você está vendo? Que até o Zoom boicota, né? Mas foi no Guarani que parou, foi o Carlos Gomes que derrubar. Então, a Cavalgada das Valquírias se transformava na abertura do Guarani, e ao final entrava um acordãozinho triste, sabe, a orquestra grandiosa, né, do Guarani, aí dava uma pausa, entrava um acordeãozinho bem triste, fazendo uma melodiazinha. Rapaz, a orquestra queria matar. Como é que você enfia um acordeon no meio da orquestra sinfônica? Você está entendendo? E aí eu peguei uns poemas do Oswald em que ele fazia umas brincadeiras com cantos indígenas e musiquei conforme a música nacionalista e criei ambiguidade se aquilo lá era para valer ou não. Então, na verdade, o approach desse balé era mais de champiano, era mais um ready-made. Eu usava informações meio existentes e dava uma torção nelas e criava ambiguidades. Então, as pessoas não sabiam se eu estava falando a sério ou não, que eu achava mais interessante. Mas eu busquei mais uma galáxia em torno do Oswald, do que a poesia do Oswald. Então, entrava Galáxias do Haroldo de Campos, entrava um poema do Emerson, aquele filósofo americano, que o Augusto traduziu, um poema muito bacana, entrava
uma galáxia de textos em torno e referências em torno do Oswald. Hélio Oiticica, não é? Na parte visual. Então, eu busquei criar uma constelação em torno da poética da antropofagia. Essa que foi a ideia do balé. Era muita areia para o caminhãozinho mental do músico sinfônico, cara. Deu uma entropia lá, eles deu uma entropia e eles só queriam saber de me pegar de pau. Lívio, depois disso, o que aconteceu contigo? Como é que, uma pergunta que eu sempre faço aqui para os artistas, pelo menos, né? Fiz para o Celso Frateschi também. Como é que fazia para ganhar dinheiro? Por exemplo, depois disso, essa área estava fechada para ti. Como é que tu ganhava dinheiro? Então, a partir daí, exatamente, essa área fechada. Mas, por outro lado, uma outra área se abriu para mim, que foi a música para teatro. E naquela época, para você ter uma ideia, se ganhava dinheiro fazendo música para teatro. Você tem uma ideia? Eu semanalmente ia na minha sociedade de direitos recolher meu chequinho dos borderôs, das apresentações de quarta a domingo, porque teatro antigamente era de quarta a domingo, com 2 apresentações no sábado. E esses espetáculos que eu fiz nessa época foram muito bem sucedidos. Eu fiz só coisa boa, rapaz. Fiz Édipo Rei com Renato Borg, de Édipo. Fiz esse Hamlet com o Celso Frateschi, de Hamlet. Fiz Ibsen com a Lélia Abramo também. Eu fiz umas 15 produções, todas nessa linha, assim, meio de textos bacanas, sabe? E isso me garantiu um certo rendimento, mas sempre muito precário, né? Que é a vida do compositor, porque eu basicamente sou compositor. E faço apresentações, shows, toco, senão a coisa não segura, né? Tem que partir para show. Mas, aos poucos, eu fui desenvolvendo, então, uma área também junto ao cinema. Minha primeira trilha de cinema é de 83, quer dizer, um curta-metragem, e aos poucos eu fui no cinema. Então, nesse pêndulo cinema-teatro, eu consegui, durante alguns anos, me manter. E aí entraram os shows, as apresentações, que também colaboraram, né? E nesse período eu trabalhei também numa editora de música. O meu livro, Contraponto, eu escrevi sobre encomenda. A editora me encomendou e eu tinha que entregar 30 laudas por mês para receber o meu cachê. Então, eu fiz um livro de contraponto sob encomenda e pagava meu aluguel e tudo mais. Eu não tenho nenhum gesto glorioso intelectual, não. Era para pagar o aluguel, o livro, a trilha de teatro para conseguir sobreviver. Não existiu, eu não tenho não existe muita emoção na coisa, não. Assim, no sentido de que eu não vou aqui glamorizar, não. A verdade, as oportunidades foram aparecendo, eu fui pegando e fui fazendo, e isso eu sempre gosto de enfatizar, é melhor fazer do que não fazer. O Inferno de Wall Street, tu ganhou um prêmio também, Vita, né? É Isso um foi texto do Sousa Andrade também, né? Sousa Andrade, que para mim é um dos grandes poetas da literatura brasileira. O Sousa Andrade, essa bolsa foi um divisor de água para mim, sabe? Isso aconteceu em 87, por aí, porque eu era um cara completamente solto, né? Não estava na universidade, não estudei na universidade, não era ligado à universidade, e não era ligado ao meio da música erudita, e ao mesmo tempo na música popular eu era um estranho, quer dizer, eu era estranho para os dois meios, então eu vivia meio naquela área de zona de exclusão aérea, manja, sem poder voar. Então, quando eu me inscrevo essa fundação que abriu aqui em São Paulo, que eram os fundos da exploração de cobre da Noruega, lá no Chile, na América Latina, depois que eles levaram tudo, não tinha mais o que explorar, aí eles mandaram para a gente, um prêmio de consolação, uma fundação cultural, que era a Fundação Vitae. E
por sorte, o primeiro ano da fundação, a banca, como ela ainda não tinha dado tempo das panelinhas dominarem ela, entendeu? Os concursos dessa fundação. Foi no primeiro ano que eu ganhei. Então, foi meio um susto. Então, a banca resolveu, não conhecia ninguém na banca, pessoalmente, conhecia o trabalho, porque já eram pessoas reconhecidas, né? Mas pessoalmente não conhecia, né? Elas resolveram, então, me dar essa bolsa. Eu escrevi essa ópera, O Inferno de Wall Street, que é inédita também, que é uma ópera bastante complexa para ser montada, por isso até hoje não foi montada, mas também porque até hoje ninguém quis montar. E vamos ver, quem sabe no futuro, né? Compositor bom é um compositor morto, não se esqueça disso. Então, no futuro, talvez seja montada. Aí, com a Bolsa Vitae, eu passei a existir para o meio cultural mais um pouco maior, né? Até então era muito restrita a minha atuação. Aí, 3 ou 4 anos depois, eu concorri à bolsa da Guggenheim, Fundação Guggenheim de Nova York, e também consegui ganhar. Assim, também para uma ópera sobre texto de Sousandrade, que é o Tatuturema. Essa é mais simples de montar, mas até hoje não. Essa talvez até algum dia eu consiga montar. Ela é bem menor, que é em cima do episódio indígena do Jurupari, do rito do Jurupari, que o Sousandrade, que é um rito também antropofágico, que o Sousandrade descreve no Gessa. Né? Então, as bolsas me ajudaram muito e elas são bolsas não universitárias, feitas para criadores, livre criadores, né? A Guggenheim é maravilhosa, os caras me trataram muito bem, nunca me exigiram que fizesse. Um dia, inclusive, lá em Nova York, ele falou para mim, olha, essa bolsa, você faz a ópera. Quando você... Demorei 10 anos para entregar, para você ter uma ideia. Ele falou, mas ela é mais do que isso, ela é para te dar um respiro, para te dar uma credibilidade, para te dar um enfoque, para te dar um pouco de paz para você trabalhar, para você pesquisar. Olha só, isso o presidente da fundação falando para mim. Essa bolsa é para isso, ela não é uma coisa assim, não é cartorial. Faz, entrega, tem que entregar o projeto, você entende? Ela não tem essa... O objetivo dela não é esse. O objetivo dela, ela premia o que você já fez e te dá a chance de desenvolver mais, além do seu contexto. Te tira do teu contexto e te põe no outro contexto. Foi o que aconteceu comigo. Eu viajei bastante, tive boa experiência que acabou mais à frente me levando a minhas parcerias na Alemanha, né, de música para teatro-dança. Pois é, Lívia, essa parceria na Alemanha, esse teu tempo na Alemanha, sempre é mencionado. Como é que tu foi parar lá? Porque também não é num balé tradicional, é um balé contemporâneo, né? Que é uma dança contemporânea, né? Como é que eu gostaria que tu falasse até da diferença entre esse grupo com o balé e como faz música, né? Para esse tipo de apresentação. Olha, na verdade, minha principal parceria na Alemanha foi com um coreógrafo e diretor de teatro chama Johann Kresnik. E o Kresnik foi um bailarino virtuoso na juventude, solista em Nova York, de um dos balés mais famosos do século XX, o balé do Jorge Balanchine. Quer dizer, ele foi um virtuoso na dança. Alemão, ele vai me matar se eu falei alemão. Ele é austríaco, tinha raiva dos alemães, porque o pai dele foi morto na guerra pelos alemães. E o Hans Kresnik, esse coreógrafo, eu conheci aqui em São Paulo, porque ele veio montar um balé dele, o Instituto Goethe convidou para adaptar um romance do Loyola Brandão, que foi censurado na ditadura, o Zero. E então o Kresnik vem a São Paulo montar esse balé no Teatro Municipal em São Paulo e tem os maiores problemas aqui, imagina. Um cara de esquerda extremamente pouco convencional na dança. Ele fazia dança-teatro, que é uma dança, um teatro sem palavras, com a dança, é sem palavras. Então é tudo na base da coreografia. Então existe a figura do dramaturgo que
roteiriza com ele as coreografias, né? Então, eu conheci ele por acaso aqui, porque a minha namorada conhecia a namorada dele, e eu tratei ele muito mal aqui, porque todo mundo gostava no Brasil. Era assim, vinha um artista de fora, todo mundo estendia um tapete vermelho. Às vezes demasiado, sabe? Uma coisa muito subserviente, um negócio que me irritava profundamente. E eu já tinha alguma experiência no exterior, e eu sabia como me trataram lá, ninguém me botou tapete vermelho, não. É lenha. Então eu tratei ele meio mal, ele adorou, falou, porra, finalmente alguém aqui que não fica me puxando o saco, não fica me enchendo o saco. Viramos amigos. Aí ele me chama para ir para fazer uma primeira montagem, mas não dele ainda, da namorada dele, um trabalho sobre Olga Benário, a mulher do Luiz Carlos Prestes, né? Uma peça de dança-teatro sobre ela. Aí ele fez isso para me observar como é que eu trabalhava, né? Depois disso, deu tudo certo, aí comecei a minha carreira com ele. O primeiro espetáculo dele foi um espetáculo que foi um enorme sucesso, foi com Ismael Ivo, que faleceu há pouco tempo. Menino negro brasileiro, né? Teve uma carreira gigantesca na Europa. Foi Otelo, do Shakespeare. A gente fez, ficou mais de 10 anos em cartaz pelo mundo, viajando. E a partir daí a gente iniciou uma parceria que durou mais de 10 anos. Fiz muita, e era sempre interessante, porque ele sempre, os temas dele muito políticos. Então ele ia fazer um balé sobre uma peça de dança de teatro sobre a mulher do Helmut Kohl, aquele chanceler, que era uma figura interessantíssima. Era uma figura. Ele vai falar sobre a Ulrike Meinhof, a terrorista alemã mais famosa, né, do grupo Baden-Meinhof. Então, as personagens biográficas dele sempre foram muito fortes. O balé dele também muito famoso, que rodou o mundo, Frida Kahlo. Essa minha parceria lá foi importante porque me deu meios de criar muita coisa. Eu tinha meios lá. Então, podia fazer muita música. Eu fiz muita música. E como é dança-teatro, não tem palavras, é música o tempo inteiro. Então, eram espetáculos de 2, 3 horas de música. Então, eu fiz muita coisa. Tenho muito material. Alguns eu cheguei a editar em CD, algumas delas, e outras ainda eu tenho comigo aqui. Isso foi nos anos 90, Mas ali. foi um trabalho anos 90 até 2004, a nossa parceria. O último trabalho nosso foi 100 anos de solidão do a gente fez uma vez lá em Bonn. Aí ele desfez a companhia, cansou da companhia de teatro, porque ele tinha uma companhia dele, que ficou muitos anos baseada em Berlim, num teatro muito importante de Berlim, que se chama Volksbühne, que era na Praça Rosa Luxemburgo, na Berlim Oriental, antiga Berlim Oriental. E aí ele desmontou a companhia dele e passou a fazer trabalhos mais esporádicos. E eu vim para cá e aqui nós estávamos muito bem, né? 2004, 2005, nós estávamos muito bem, pois o ambiente cultural florescendo. Podia ter ficado na Alemanha e me estabelecido na Alemanha, para lá, não precisava ter voltado. Eu já tinha um circuito lá, relações, e enfim, já tinha até um nomezinho lá em relação às peças que eu fazia. Mas aqui a coisa estava muito interessante, né? No primeiro governo Lula, a área da cultura estava se estabelecendo como uma coisa viável, né? Para quem faz cultura. Então eu vim para cá. Se tivesse ali uma bola de cristal, né? Que a gente ia terminar nisso daqui, onde nós estamos, nesse lodo que nós estamos, né? Acho que eu não teria voltado, não. Tu foste também um professor, né, Li? Tu sempre diz que se arrepende disso. Isso foi nos anos 90. Não, nos anos 90. E foi de uma forma interessante, viu? Foi a convite. O maestro Benito Juarez, que era diretor do departamento de música da Unicamp, e um maestro que já tinha uma carreira, ele sabe que eu estava ali meio num limbo em 90, isso foi quando? 89 e 90. Uma época meio num limbo, sabe?
tinha acabado de montar um espetáculo com a tradução do Haroldo de Campos do Eclesiastes, né, do hebraico, se chamava Cena da Origem, mas eu achei interessante dar aula porque, entre outras coisas, quando você dá aula, você estuda, você é obrigado a estudar mais sistematicamente. E eu estava meio na coisa de fazer as trilhas e tudo mais, falei, eu acho que pode ser interessante, além de ter um vencimento fixo também. Eu dei quase 10 anos de aula na Unicamp, e tenho ex-alunos que estão por aí no mundo, são pessoas muito interessantes, né? Eu acho que eu tenho uns 3 ex-alunos que é pouco, né? Se você pensar em 10 anos, né? 3 ou 4 que estão fazendo coisas aí interessantes. O resto virou professor, né? Porque é um moto contínuo, né? De aluno para professor na universidade, né? Esse circuito fechado, né? Tanto que eu brincava com meus alunos. Eu era um professor terrível, cara. Terrível. Autodidata. Era Eu professor de chegava e harmonia? barbarizava. Eu dava contraponto, porque eu tinha escrito um livro de contraponto. Então, eu fui condenado a dar aula de contraponto. Mas eu chegava para os alunos e falava, olha, depois que você se formar, eu não quero ver a tua cara aqui pelo menos uns 3 ou 4 anos. Vai fazer música, sai daqui. Porque era muito comum o cara se formar e já entrar na pós-graduação, ficar lá dentro, né, para fazer o mestrado, depois ficava lá dentro, fazer doutorado. Então eu brincava com eles, eu falava, ó, some, vai para o mundo, vai fazer música, vai fazer, ampliar o teu universo, né, de experiência. Então, mas antes disso, da Unicamp, eu dei aula na Universidade Livre de Música, que foi uma experiência muito interessante em São Paulo, nos anos 80, que 85 por aí, o diretor era o Júlio Medalha, que é uma figura interessantíssima, né, na história da música brasileira. E a gente dava aulas, e era uma universidade gratuita, e as pessoas se inscreviam e não tinha cadeira na sala para o número de alunos, de quanta gente vinha ter aula no noturno, né? Então vinha gente de tudo quanto é lado, e gente de todas as idades, e gente com todas as formações, querendo se aprimorar. Então eram cursos livres, super gratificantes, porque você tinha realmente alunos que tinham um verdadeiro interesse no que estava se falando e tal, uma liberdade também de ensinar as coisas, foi um período muito interessante. Depois ela virou uma escolinha de música. Como tudo vai se institucionalizando, hoje é uma escolinha de música que chama Tom Jobim, aqui. É uma escola de música tradicional do pior, no que o termo pode ter de pior, né? Então, se baniu toda aquela flexibilidade, toda aquela liberdade de currículo e enfim, de tudo aquilo. Aí foi por aí. Eu dei aula na Unicamp, depois dei um curso aqui ou ali na PUC, mas aí parei com essa coisa do ensino. Me dediquei mais mesmo às minhas criações e às trilhas sonoras, que é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. Sim. O música de cena é resultado também de algum curso, de alguma bolsa, quer dizer? Como é que surgiu esse livro aqui? Que é um dos teus livros mais famosos, né? Esse livro surgiu de uma provocação do Jacob Ginsburg, que era um tremendo conhecedor de teatro, tradutor, sabia tudo, e era professor na escola de teatro aqui da USP, né, na ECA. O Jacob Ginsburg vira para mim e fala assim, Lívio, essas trilhas todas, esse material todo, você nunca escreveu nada sobre como você... Porque ele percebia que elas tinham muito conceitual por trás. Elas não eram apenas uma música de clima, como eu brinco, de meteorologia sonora. Tinha muito conceito. Então, eu falei, pô, você nunca escreveu nada sobre isso, tal? Aí eu falei, puxa, é verdade, né? Aí, estimulado por ele, eu comecei a escrever. E, na época, essa vantagem de se poder fazer uns exemplos sonoros.
num CDzinho que acompanhasse o livro nessa coleção, né? Então, isso me animou muito, essa coisa de poder ter o exemplo, poder falar, escrever a partitura e o cara poder ouvir, quer dizer, ter a experiência completa do que você está falando, né? Isso eu achava muito bacana. Então, esse livro eu escrevi mais sistematizando, né, todas as ideias que vinham, os conceitos que vinham para a trilha sonora de teatro, basicamente para teatro, a experiência de teatro. Porque, apesar de já fazer coisa para cinema, no cinema, a gente... A produção era muito mais rápida, o teu envolvimento era muito mais setorizado. O cinema é um processo mais industrial. O teatro não, é artesanal. Você participa desde o início dos ensaios, você acompanha as reviravoltas, você acompanha o conceito sendo gestado, né? Na música, em cinema, a etapa em que você entra na produção, você já tem praticamente o filme rodado. São poucas as produções que a gente faz alguma coisa antes de rodar, né? Você já tem uma montagem inicial do filme, então você já está numa etapa em que os conceitos já se desenvolveram, já foram aplicados, já foram realizados, então é um pouco diferente do que no teatro. Então o teatro te possibilita muito mais desenvolver os conceitos, e por isso o livro 90% do material dele é baseado em experiência de teatro, né? Música de cena. E ele é bastante usado aí pelo pessoal que faz trilha para teatro, o pessoal curte. E no cinema, o pessoal já surgiu uma oportunidade de fazer a trilha assim, num primeiro momento, com o diretor ou com o resto da equipe, no projeto do filme primeiro, construir essa Né? trilha antes do final. Pré-filmagem, É. sim, teve um filme muito interessante da Tata Amaral, que se chama Através da Janela. Ela ela tinha a ideia de que os atores falariam sob o estímulo dos pés gregos. Ela queria recuperar um certo patos, um certo caráter, um ethos grego de tragédia. Então ela queria recorrer a certos ritmos da poesia. Então ela pediu que a gente fizesse algumas batidas baseadas nos pés gregos, que são variados, que alternam sílabas longas e sílabas curtas. Então, durações curtas e longas. Então, tipo de alternâncias binárias e ternárias. Então, antes de gravar as cenas, nos ensaios das cenas, ela tocava esses metros, né, esses pés gregos, essa percussão que a gente fez de longas e curtas, esse ritmo, porque ela acreditava que ali ela conseguia estimular os atores a alcançar o objetivo que ela queria, entendeu? Interessante, né? A chegar no que ela queria. Então, esse foi um filme que eu gravei músicas antes mesmo de ser filmado. Outros filmes em que você tem cenas musicais, em que tem alguém tocando, alguém cantando, aí é inevitável que você tenha que gravar a música antes para ser tocada como playback na filmagem mesmo, né? Mas eu tive sorte de trabalhar até agora com cineastas incríveis, gente muito legal. O Djalma Limonge Batista, eu fiz um filme com ele chamado Bocage, sobre o poeta português, em que ele mergulha fundo na língua portuguesa, em todos os idiomas da África, da, das vertentes do idioma na Moçambique, Angola, Cabo Verde, Macau. Ele é um filme muito rico. O Júlio Bressani, que é um cineasta que eu gosto tanto, sempre experiências, cada filme é uma invenção, né? Não existe nada pré-concebido. O Roberto Moreira, que tem um filmaço chamado Contra Todos. Tata Amaral, fiz várias parcerias com ela, no Céu de Estrelas também. Então, sempre, porque o cinema comercial não vai me chamar para fazer música, porque a minha linguagem não é essa, não é essa. Eu nunca vou ser chamado para fazer um filme comercial,
porque não é a minha linguagem. Minha linguagem é outra, né? Como é que está a condição de compositor, Lívio, de cinema, agora com esses cortes que o cinema vem sofrendo? Isso te atingiu? Como é que está? Como é que tu interpreta esse cenário? Bom, eles estrangularam o cinema quando eles fecharam a torneirinha da Ancine. Essa é uma das críticas que se faz ao governo do setor cultural, que criou mecanismos, mas que todos têm uma torneira, um controle estatal muito grande. Então, se o governo muda, vem para o ditador da vez tomar conta do negócio. E aí ele fez o que ele podia, simplesmente fechou a torneira da Ancine, inviabilizou 99% das produções de cinema aqui no Brasil. Se a gente tivesse um financiamento que não passasse por um controle, que não houvesse essa possibilidade de veto do governo, né, com relação a eles, fosse um financiamento contínuo, a gente não teria esse tipo de problema, né? Então, tem um certo problema estatizar muito a cultura. Eu não sou neoliberal no sentido de que não, o mercado é uma coisa extremamente controlada pelo capital, pelos interesses do capital. Então, não me venha falar de mercado em relação à cultura. Agora, também estatizar, a gente corre esse risco de entregar o controle da nossa atividade na mão de terceiros, de uma forma perigosa, né? Hoje, a produção de cinema praticamente está parada, né? E como é que tu está sobrevivendo, Lívio? Como é que sobrevive um Oi, compositor? Como é que está passando um avião aqui que está... como é que um compositor Oi? sobrevive no Brasil nessas condições? Não sobrevive. Boa pergunta. Se você tiver uma resposta aí, você me envie. Favor enviar a resposta. Apesar de eu ter sido, esses últimos 40 anos, compositor, basicamente, né? Mas a gente aqui está numa situação realmente difícil, porque eu ainda sou um cara que tem uma versatilidade. Eu faço som, por exemplo, faço edição de som. Eu tenho eu trabalho na área de som em cinema completa, desde a captação de som com microfones. Então, eu tive que me abrir a isso justamente por isso, para poder ter sempre trabalho, né? Então, a gente vai tendo que ser... É como a brincadeira que a gente diz, não é mais um jogo de cintura, é dança do ventre. Lívio, tem uma... Não vou tentar encaminhar, já tem um monte de perguntas, mas não quero ficar te prendendo. Mas é que tinha uma aqui que me mandaram, pediram para fazer. Essa tem duas coisas. A minha relação com a tua figura é curiosa. Eu te conheci por outros meios, porque eu estava tentando entender esse negócio de música experimental e aí cheguei na tua figura, né? E isso já há algum tempo. Mas um amigo e uma geração mais nova que a minha te conhece por as tuas parcerias com o Skylab, né? Como é que é essa relação de composição com o Skylab, que tem uma gurizada que te conhece por essa chave, né? Eu acho muito bacana isso, porque o Skylab é um cara que, em paralelo à minha trajetória, fez a trajetória dele também meio como um peixe fora d'água na música popular, né? Um peixe fora d'água na música, no rock, né? Sempre indo além do limite do gênero, né? E sem bom mocismos também, né? Então o Skylab me convidou para fazer parte de um programa de TV dele, uma entrevista, chamava Matador de Passarinho, que ele tinha na televisão. E a partir dessa entrevista ele falou: vamos fazer alguma coisa. Aí um belo dia ele falou: não, vamos fazer um disco, uma trilogia, não, 3 de uma vez, 3 discos. Eu achei aquilo intrépido, curioso, e fiquei muito feliz por ter sido convidado, porque os músicos
muito poucos músicos me convidam para parceria. Eu não sei por quê. Não sei se eles têm receio de que eu não tenha permeabilidade com relação à parceria. Enfim, apesar de já ter feito muitas parcerias em criação, né, com vários músicos. Mas o Skylab me fala assim, olha, eu vou te mandar umas coisas e você faz o que você quiser em cima delas. Recorta, monta, vira de ponta cabeça. Faz... Aí eu falei, legal. E foi assim que a nossa parceria começou. Quer dizer, ele mandando as músicas, eu recortando e remontando um quebra-cabeça e mandando de volta, né? Aí a gente tem 3 álbuns, que são Skylab Trachtenberg, volume 1, 2 e 3, e eu participo em mais uns 4 ou 5 álbuns dele também com arranjos, né? Mixagem e arranjos. E o bacana é isso, abriu um público que, a partir daí, encontrou uma fenda. Quer dizer, a molecada que curte mais nova pode, a partir daí, ir para outros interesses também, né, meu? Porque sabe que o YouTube tem essa coisa que é uma das coisas boas do YouTube. Ele cria links meio erráticos, né? Ao lado ali do vídeo que você está assistindo. Aparece de tudo. Às vezes pode aparecer alguma coisa interessante ali e te desviar para um caminho inesperado, né? E a tua música tem uma, já aproveitando também, tua música tem uma relação, quando a gente fala em experimental, parece que sempre leva para a música atonal, dodecafônica. O que ficou disso na tua música e o que é lenda? Tua música não é isso ou é? O que tu bebeu de influência? Olha, experimento. Oi? O que tu bebeu Desculpa. nesse tudo aí para te influenciar? Ó, na verdade, eu sempre fui um cara muito teórico. E na mesma medida em que eu fui teórico, eu fui prático. Então é meio maluco o negócio. A minha música, eu nunca tive na minha música nenhum apreço pela dissonância em si. Eu acho isso uma burrice, você ter um apreço à dissonância, como ter um apreço à consonância. O meu negócio é linguagem. Então, eu gosto de transitar em criação de linguagem. E a consonância e a dissonância são elementos do jogo. Então, na minha música, a dissonância ela entra de uma forma muito transversal, ela não é o foco principal, não. Até porque eu tenho essa minha base, vem também da música popular, sabe? Lá atrás. Então, eu nunca fui um curtidor da chamada música erudita antiga, sabe? Eu não sou realmente não sou. Eu curto muito a música, pontualmente, aqueles pontos luminosos, né? Como dizia o Ezra Pound. Você pega um Beethoven, aquela coisa do Beethoven, aquela coisa do Bach, aquela coisa do não sei quem. Eu não tenho nenhuma vocação enciclopédica, e nem um enciclopedismo de província, que eu gosto sempre de citar. Tem um romance do Flaubert que eu acho maravilhoso, que é o Bovary e Pécuchet, né? E nesse romance são 2 ex-tabeliões, né? Trabalhavam num cartório, que vão pesquisar a cultura universal e vão se especializar em cada assunto e fazer o dicionário do mundo, de tudo, né? Que é traduzido como dicionário de ideias feitas, ou como Augusto traduziu, o tolicionário, né? Então, eu não tenho vocação intelectual para coisa enciclopédica. E na música, eu misturo muito a música popular chamada, numa experiência, na chamada da música experimental. Então, dissonância, para mim, não é um valor em si. Se a música é dissonância, não é por ser dissonante, não é por ser dissonante que ela tem interesse. É uma questão de linguagem. Livro ainda faz sentido a gente falar de arte ou a gente lida com linguagem, o artista lida com linguagens? Faz sentido falar de arte ainda? Uma vez tu fez uma... Linguagem, sim. Essa é uma questão. Eu acho que falar de linguagem faz todo sentido ainda hoje, porque linguagem é tudo, tá? E ela está à nossa volta em tudo que a gente faz, é linguagem, né? Arte é que eu já não sei tanto, se tem tanto sentido em falar em arte,
porque eu gosto de fazer um exercício com as palavras. Arte, artesanal, artifício, artificial. Na verdade, muito da arte é artifício. 80% de arte é artifício. Eu tenho um trabalho que eu tenho um carinho muito grande, que é um Blind Sound Orchestra, uma orquestra do som cego. São sanfoneiros cegos de rua, que tocam na rua, e sonorizam ao vivo filmes mudos. Então, eles sincronizam efeitos do filme mudo ao vivo. Então, eles são cegos, o filme é mudo, e eles sonorizam a trilha sonora, fazem ao vivo a trilha sonora do filme. Agora, como eles conseguem isso, e as pessoas vêm muito emocionadas, chorando nas apresentações, para mim, falam, puxa, mas que incrível, como eles conseguem sincronizar os raios, né, que aparecem na tela, mas eles são cegos, como é que eles fazem? E eles estão de costas para o filme, porque eles ficam de frente, na frente da tela, olhando para o público. Então, como possível isso? Quantos anos vocês ensaiaram isso? E eu ensaio 2, 3 horas, porque eu viajo com esse trabalho. Então, eu monto com sanfoneiros de cada cidade. Eu chego e monto em 2, 3 horas, eu monto o meu trabalho com os caras, e os caras sonorizam o filme ao vivo e sincronizam, porque eu uso um artifício, né? Então, eu uso um artifício, eu uso um ponto eletrônico em cada um deles, que é invisível ao público, e eu fico na coxia, ao lado do palco, narrando para eles o que eles têm que fazer, inclusive cada nota que eles têm que tocar. Você está entendendo? Eu vou contando para eles o que eles têm que fazer, e eu vou dizendo, atenção para o efeito raio, na contagem do 3, 1, 2, 3, pum! E eles sincronizam com o filme, e fica aquele efeito, e é artifício. Isso é arte, isso é artifício, né? Isso é linguagem. Quer dizer, eu não tenho nenhum problema. Eu sou muito fã do Orson Welles nesse sentido, nas verdades e mentiras, sabe? Arte é artifício, é artificial, ela é tudo isso, ela pode ser tudo isso. Ela é, em mais medida, uma coisa num determinado momento, mais outra, ela é mais artesanato, ela é mais artifício. Então, eu acho que eu nunca me preocupei muito com isso, não. Talvez com esse problema de ter que nomear como arte ou não arte, ou nomear como não arte, entendeu? Porque tem todos esses meandros nisso que eu acho interessantes, do artifício, do artificial. Então, é isso. Uma vez, numa palestra na Unicamp, se eu não estou enganado, tu falou uma frase que eu fiquei pensando se tem a ver com essa questão da linguagem. Diz que o cinema não está acabando, que há é audiovisual. O que significa essa frase, Liz? Tem a ver com isso, com linguagem? Tem a ver com que as especificidades técnicas, estéticas do cinema são ampliadas. Quer dizer, a gente já não tem uma série de restrições técnicas que a gente tinha no cinema e que determinavam linguagem. Por exemplo, o Bressani filmava uma vez cada cena, porque ele não tinha dinheiro para ter negativo para mais de um take da cena. Então, ele tinha que ter um approach na técnica dele, de linguagem também, que conseguisse dar conta de um take só. Então, o audiovisual é mais amplo porque também as situações são muito mais diversificadas, você não tem mais a exigência de uma sala de cinema, né? Daquela postura, daquele ritual do cinema, né? Você já está liberto disso. Agora me diz uma coisa, você foi aluno na Unicamp? Não fui, não. Eu assisti no YouTube. Ah, Não. pô, você falou Unicamp, um negócio, eu falei, pô, só falta você ter feito música lá. Qual é a tua área? Não, É eu sou. literatura, não é? Exato. Sou da estudos literários, formado em letras e com mestrado em estudos literários. Literário, estudos literários. Então, mas e outra coisa interessante do audiovisual que são as instalações, né?
Você não fica só restrito você tem todo o componente interativo, ampliou muito, ampliou muito. Ampliou muito, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, a cultura visual das pessoas hoje em dia é muito menor do que era há 30 anos atrás. Se assiste muito menos coisas. Vê um filme de Eisenstein ainda tem no YouTube, você encontra. Mas você quer pegar algum diretor assim? Pô, eu queria ver um filme do Wim Wenders outro dia, que eu ia na locadora de casa e alugava o VHS e assistia. Hoje em dia eu não consigo, porque acabou a locadora e não encontro em nenhum lugar na internet, nem nos sites de cinema. Quer dizer, e as pessoas não podem assistir o que elas não sabem que existe, nem sabem que existe, né? Também tem isso. Então, o cinema tinha essa vantagem. Se lançava, eu me lembro quando lançou o filme do Vajda, o Danton, que foi um filme de um relativo sucesso, quer dizer, a gente assistiu porque viu que tinha sido lançado o filme, né? Então, o audiovisual ele tem uma grande avanço nos formatos e na linguagem, mas, ao mesmo tempo, ele restringiu muito, ao mesmo tempo que ampliou o acesso, é um acesso que é, de certa forma, restrito para certo tipo de interesse. Nessa questão da linguagem também, eu ouvi tu dizer que a tua música é um pastiche, que aliás é uma palavra que às vezes é usada pejorativamente, né? O que isso quer dizer, Lívio? Que a tua música é um pastiche? O que você quer dizer? O quê? Desculpa. Eu vi numa entrevista que tu fala a respeito da tua própria música como um pastiche. E essa é uma palavra Sim, que em alguns contextos tem um tom pejorativo, né? O que tu quer dizer com pastiche? Propósito essa palavra justamente por causa desse conceito pejorativo. Eu me lembro muito do Eric Satie. O Eric Satie fazia o que ele chamava música de mobília. Assim como você tinha uma mesa de jantar, você tinha uma estante para pôr livro, você ia ter uma música funcional. Então, era uma música de mobília. O pastiche, porque na verdade, a minha linguagem é extremamente da combinação, da coordenação dos elementos. É um pouco barroco o negócio. Não estou tão preocupado em criar novos elementos, mas em criar novos significados, novas possibilidades para os elementos da cultura. Por isso é que eu fui para a trilha sonora, porque na trilha sonora você trabalha muito com o que o espectador tem na memória dele, no campo cultural dele, na memória cultural dele. Você vai dialogar com o que o cara tem na cabeça dele, em tempo real, ali no filme, na peça de teatro. É um diálogo constante do que você está mandando, é uma comunicação direta, a trilha sonora, né? Seja para uma coisa mais banal ou para uma coisa mais interessante, mais provocativa, mais que amplie significados, né? Então, a minha música é um pastiche nesse sentido. Eu não busco fazer uma música minha. Não estou preocupado numa música minha, no sentido de uma originalidade dentro daquele projeto moderno, que tem a ver com os concretos e tudo. Né? Esse projeto moderno de fazer o que o Roland Barthes falava, um grau zero da escritura, chegar ao grau zero e daí a gente criar coordenar novos elementos. Não, eu não tenho problema com isso. O Décio Pinhatari uma vez falou para mim, nos anos 90, ele falou assim, Olívio, o futuro não pertence ao novo, o novo acabou. A grande sacada agora vai ser a coordenação dos elementos. Essa é a sacada. Esse negócio de criar um novo. Hã? Que bela frase essa. Frase do Décio. Frase do Décio. O Décio, ele era assim, e ele falava isso com grande com uma professora, Lívio, é o seguinte, agora, assim com uma entonação e tudo, era genial o Décio. E então por isso é que eu falo, não me interessa a minha música, me interessa as músicas que eu vou criar. E não eu não estou em busca daquele selo de autoria, né? Na criação. É claro que
em certa medida, a autoria faz parte do meu processo industrial de sobrevivência. Mas, na criação, o Stravinsky também ele falava assim, eu não copio os mestres, eu roubo os mestres. É isso. Sim. Aliás, Lívia, isso aí, essa tua relação principalmente com o Décio, que era quase um personagem, né? Um dia tem que fazer um filme sobre isso, né? Porque é uma figura, assim, muito curiosa o Décio, né? Não, realmente, o Décio era muito rico. Ele era uma pessoa extremamente exigente na relação intelectual, sabe? Era muito interessante isso. Ele era extremamente exigente com ele e ele não deixava por menos com os outros em volta. Tenho grandes passagens com o Décio, incríveis, grandes passagens. Eu fiz uma vez Teleros com ele, com a orquestra em Brasília. Isso está no YouTube. E sobre isso a gente faz um bate-papo um dia, só Tá, sobre isso. tá bem. Teleros, que é um conto maravilhoso dele, né? Sim. Mas é isso aí. Livro para encerrar, só para perguntar, a gente sempre pergunta assim, uma música, um livro e um filme que fizeram parte do teu imaginário, ou que fazem parte até, Então, ou vou fizeram parte. começar pelo mais fácil para mim. Um livro. Eu vou num que não é nada previsível. O Vermelho e o Negro de Stendhal. Para mim foi um romance de juventude, foi maravilhoso. Ler naquela época esse livro. Vermelho e Negro. Um filme. Esse. O Amigo Americano do Wim Wenders, que é sobre um pintor que morre, que pretensamente morre para conseguir vender os quadros dele. O Marchand conseguiu vender, ele morto, né? Ele vendeu. Não vendia em vida. Depois que ele finge estar morto, ele começa a ser um sucesso. Só que aí ele resolve mudar a pintura dele. E o Marchand fala, pô, mas você está morto. Como é que eu vou explicar uma nova fase de um pintor morto? É genial esse filme. Ótimo. Esse filme é genial. Né? É genial. Então, que faltou uma música? É, Uma música. A Nona Sinfonia do Mahler, com certeza. tá bem? Obrigado, Lívio, por Você aceitar vê a que, entrevista. você vê que as minhas. Pô, foi um prazer o papo. Quando, Conte comigo. Fica um abraço forte aí. quando precisa, se quiser aparecer pelos Pampas, um dia nos avise aí que a gente Você vai te sabe receber com que o meu felicidade. pai é daí. Meu pai é perto daí, né? Meu pai é de Sim. Erechim. Agora, e o meu filho entrou em filosofia em Santa Maria, mas aí não deu para ele ir até aí. Aí ele entrou na USP esse ano, vai fazer aqui em São Paulo, mas eu tenho um enorme interesse no Sul, Santa Maria eu fiz o meu enorme mestrado interesse. lá. Sempre. Belo lugar também. Ah, é? É. É. Aliás, Você está Lívio, em Pelotas, né? não, Bagé. 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 É. Tá. Lívio, aliás, eu não sei, só para encerrar, mas também para perguntar, eu tinha esquecido de fazer essa pergunta. Eu vi que entre os livros que a Fundação Palmares descartou, ou queria descartar, tinham livros do Maurício Trachtenberg, né? A família chegou a saber disso? Eles fizeram o quê, a Fundação Palmares? Eles queriam jogar fora, mas aí a justiça não deixou depois. Mas, porque eram Você está livros. brincando. E tava alguns livros do Maurício lá quando eu vi a lista. Você está brincando. Os caras sabem, hein? É, Os caras são inteligentes, porque essa direção da Fundação Palmares só poderia querer jogar no lixo o livro do Maurício. É é, ou não é? é. Os caras. Será que eles leram, bicho? Duvido. Não, acho difícil. Não deve ter nem aberto. Só pelo nome deve ser. Mas eu vou falar com meu filho para ele ir atrás dessa informação, cara. Isso é uma coisa incrível. É isso. Assim caminha a humanidade. Mas obrigado, então, Lívio. Valeu. Precisando, nós estamos aqui. Valeu. Valeu, bom trabalho, E estando sucesso. aí na área no sul, eu dou Dá um toque, sim. Pode estar até em Porto Alegre que a gente vai lá.
Abração. Beleza. Abração. Sorte.